Senhor presidente, neste momento, o nosso nobre colega vereador Sandro Bussola, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, público que nos assiste. Nós tivemos hoje conosco, falando em primeiro lugar, o senhor José Carlos dos Santos, coordenador da Comissão e Divulgação do Centro de Valorização da Vida, CVV Bauru. Um assunto por demais importante, e eu não poderia deixar de mencionar e de falar alguma coisa a respeito deste assunto. O suicídio e o trabalho do CVV em prol de minimizar esse grave problema da nossa sociedade. Quantas vezes nós gostaríamos de dizer algo e não temos a quem dizer? O CVV, sempre um número à nossa disposição, de forma que nós possamos expor, e uma voz amiga, preparada, treinada, vai nos ouvir, e nós podemos desabafar e quantas vezes mudar as nossas disposições íntimas em função da dificuldade que nós vivemos naquele momento. Nós sabemos que a vida agitada que vivemos atualmente nos traz inúmeras dificuldades, emocionais inclusive, e nós muitas vezes percorremos caminhos escuros da nossa vida, do nosso campo íntimo, e muitos de nós se predispõem a atitudes tresloucadas, sem pensarmos nas consequências que isso vai nos trazer. O CVV é uma vacina contra o suicídio. As religiões, com certeza o padre ouvindo na igreja, os pastores atendendo os seus fiéis, enfim, todas as religiões que se propõem a ouvir, é muito importante para ajudar o ser humano naquele momento difícil da sua vida. Muitas vezes só o fato da pessoa poder falar já alivia o seu campo íntimo e ela melhora. Mas, além disso, a própria consequência do ato também pode ser uma vacina contra uma atitude tão drástica como tirar a própria vida. Todas as religiões cristãs pregam e ensinam a continuidade da vida depois deste estágio que nós fazemos na matéria. Independente, cada religião ensina de uma maneira diferente, mas todas as religiões cristãs falam de uma vida futura, de uma vida além desta vida que nós vivemos. Logo, se nós nos propomos ao suicídio, nós precisamos nos preocupar de que consequência esse ato vai nos trazer para o futuro. E nada melhor para nos informar a esse assunto do que alguém que já cometeu o suicídio e veio nos contar o que aconteceu consigo. Claro que isso parece uma utopia para a maioria das pessoas, e longe de nós querer converter alguém, a ideia não é essa. Mas apenas a título de conhecimento, seria extremamente importante se nós nos predispuséssemos a ler a história de alguém, para nós que realmente se suicidou e depois voltou e contou a sua história. Para aqueles que não acreditam desta forma, pelo menos uma indicação, ou uma história, mas que poderia trazer subsídios para o seu campo íntimo e para ajudar na decisão que você tenha que tomar. O livro chama-se Memórias de um Suicida. Você encontra na maioria das livrarias, aqui na Virgílio Malta, no SEAC, na 7 de setembro também você encontra. Memórias de um Suicida é o livro de alguém que suicidou e depois passou a sua história, de forma intuitiva por alguém que estava vivo na Terra, que escreveu essa história. Aí você pode dizer, é impossível, alguém que já morreu não pode vir contar a sua história. Todos nós cristãos temos a Bíblia como um livro muito importante nas nossas vidas, e aqui fala também no Novo Testamento a mensagem e a história de Jesus entre nós. E a Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 28, tem uma passagem muito interessante. O versículo 3, capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3.
Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade natal. Samuel havia morto. Assumiu o reinado Saul. Esse capítulo 28 é muito interessante. Saul procurou uma pessoa que tivesse uma certa sensibilidade na sua época e pediu que ela chamasse alguém que já tinha morrido. Está no versículo 11, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faza-me subir Samuel. Ora, Samuel estava morto, como nós lemos no versículo 3. Vendo a mulher a Samuel, gritou. Então não é tão impossível assim, até porque a Bíblia nos diz claramente: o rei Saul procurou uma mulher que tivesse a sensibilidade de ter esse contato e pediu a ela que fizesse que Samuel, que havia morrido, ressurgisse e lhe passasse algumas informações. E ele apareceu para a mulher, pelo menos é o que consta na Bíblia, e passou todas as informações que Saul queria saber, inclusive disse que ele morreria no dia seguinte, e foi exatamente o que aconteceu. Então, isso aqui é só para a gente chamar a atenção que o livro Memórias de um Suicida não é tão absurdo assim. Se Samuel morreu e passou alguma informação, de repente o Camilo Castelo Branco, que teria ditado esse livro, que se suicidou, poderia também ter nos passado essa mensagem. Mas independente de acreditar que morto possa vir passar uma mensagem ou não, o mais importante é você ter uma noção, ou uma suposição, se você assim quiser entender, do que acontece depois que a gente se suicida. É um livro bastante interessante e eu o tenho como uma vacina contra o suicídio também, porque ele conta a história dele mesmo, o que passou, as peripécias que ocorreu com ele, as dificuldades que vivenciou depois disso e como conseguiu recuperar-se depois, reequilibrando-se daquele ato tão complicado que ele mesmo praticou. Então é de extrema importância que nós possamos valorizar o CVV, que nós procuremos procurar leituras que possam nos informar a respeito de uma atitude que nós, às vezes, possamos estar pensando em ter, independente de acreditar ou não acreditar, mas pelo menos é uma informação a mais. Se você alguma vez já pensou em tirar a sua própria vida, antes de fazer isso, leia esse livro. Pelo menos, na pior das hipóteses, você estará mais preparado para o que há de vir depois desse ato tão complicado. Todas as religiões, de forma geral, condenam essa atitude e a têm como o pior tipo de morte. Então nós precisamos sim ficar atentos aos nossos familiares, às atitudes que estão tendo, o momento em que estão vivenciando, e nós mesmos, se tivermos alguma tendência ou alguma ideia nos passou pela cabeça, busquemos informações para que a gente possa evitar o mergulho num abismo de sofrimento em que nós com certeza não queremos. Quem já cometeu esse erro e voltou para dizer, disse que não há sofrimento na terra que se compare a essa situação tão difícil. Mas Deus é maior que tudo. Então não nos desesperemos quando já aconteceu com alguém. Tenhamos fé em Deus. Ele é muito maior que nós, muito mais poderoso, muito mais capaz, muito mais sábio e certamente encontrou sim na sua criação um meio de amparar a cada um de nós, mesmo esses irmãos que sofrem em situação tão difícil. Por hoje é só. Muito obrigado, senhor presidente.